A batalha está a decorrer. O povo de Deus vai irritar os demónios em outros. Ensinamento sobre a guerra espiritual. Sermão de Billy Graham. Há uma batalha em andamento. Embora invisível aos olhos humanos, as forças das trevas tremem diante da presença daqueles que andam na luz de Deus. Quando você realmente entrega a sua vida ao Senhor e carrega seu espírito dentro de você, você vai notar algo perturbador nas outras pessoas. Irritará os demónios dentro delas, não por causa de alguma coisa que tenha feito, mas porque o inimigo não suporta a presença de Cristo que habita em si. Ficam irados contra si de uma forma desmesurada. Sem motivo, certas pessoas atacam-no. A sua hostilidade revela uma batalha espiritual invisível. Há momentos em que entramos numa sala, não dizemos nada, não fazemos nada e, no entanto, o ar muda, a atmosfera torna-se tensa e certas pessoas parecem irritadas com a nossa simples presença. Pode tentar ser gentil e falar com graça, caminhando em humildade, mas a hostilidade de Deus para consigo só aumenta. Perguntamo-nos o que fizemos para provocar tanta raiva, mas a verdade é que esta não é uma batalha de carne e osso. Quando trazemos a presença de Deus em nós, perturbamos as forças das trevas que operam nos outros e os seus espíritos reagem. Quando uma pessoa está presa ao pecado, ao engano ou à amargura, a luz de Cristo em si a expõe essa escravidão. Não é que a pessoa reconheça conscientemente essa batalha, mas o seu espírito sente esse conflito. Podem não compreender porque se sentem desconfortáveis ao seu lado, porque se irritam no seu coração quando fala ou porque se ofendem rapidamente. Mas esta é a natureza da guerra espiritual. A presença da verdade agita as mentiras que eles abraçaram. Veja como o mundo reagiu ao próprio Cristo. Ele era perfeito e sem pecado, cheio de amor, e mesmo assim foi odiado, acusado e crucificado. Os fariseus, que deveriam ter reconhecido o Messias, ficaram cheios de raiva na sua presença. Porquê? Porque os seus corações estavam endurecidos e a sua justiça expôs a sua hipocrisia. Da mesma forma, quando andamos em obediência a Deus, aqueles que lhe resistem resistirão a nós. A raiva deles não é verdadeiramente contra si, é contra aquele que vive em si, e é por isso que não deve levá-la a peito. O inimigo quer que acredites que tu és o problema, que tens de te modificar para apaziguar aqueles que reagem negativamente contra ti. Mas não caias nessa armadilha. Se tentar diminuir o teu tamanho para evitar conflitos, arrisca-se a diminuir a luz que Deus colocou em si. Não foi chamado para ser apreciado por toda a gente. Foi chamado para se manter firme na verdade, mesmo quando isso causa desconforto aos outros. Por isso, quando se deparar com esta raiva não provocada, não responda com ofensa ou amargura. Em vez disso, reconheça pelo que ela é, um sinal de que a presença de Deus na sua vida é real e poderosa. Reze por aqueles que se opõem a si. Ame-os como Cristo amou os seus inimigos, mas não vacile na sua fé. Permaneça firme, sabendo que a batalha não é sua, mas do Senhor. E se a presença de Deus em si irritar as trevas dos outros, que assim seja e deixe a sua luz brilhar ainda mais. Eles distorcem as tuas palavras e ações, por mais puras que sejam as tuas intenções. Distorcem as tuas palavras, acusando-te falsamente. Haverá momentos em que falarás a verdade, em que agirás com amor, mas as tuas palavras e ações serão deturpadas. Derramarás a tua bondade, mas alguns irão transformá-la em manipulação. Oferecerás sabedoria, mas alguns chamar-lhe-ão arrogância. Defenderás a justiça, mas alguns chamarão-lhe julgamento. Isto não é novo,
É a forma como as trevas reagem à luz. Quando a presença de Deus habita em nós, o inimigo usará os outros para tentar silenciar, envergonhar e acusar-vos. É uma tática tão antiga como o tempo. O inimigo é chamado o acusador dos irmãos por uma razão. Ele procura distorcer e enganar e transformar até os actos mais inocentes em algo malicioso aos olhos dos outros. Veja-se como acusaram o próprio Jesus. Ele curou doentes, expulsou demónios e pregou o amor e a redenção. No entanto, chamavam-lhe blasfemo, desordeiro e possesso. Se o Filho de Deus foi falsamente acusado, será que devemos esperar algo menos? O inimigo usa esta estratégia para o desencorajar, para o fazer questionar-se a si próprio, para o fazer recuar com medo. Quando as suas palavras são distorcidas, podem sentir-se tentado a permanecer em silêncio. Quando as suas ações são deturpadas, pode hesitar em avançar, mas é exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer silenciar a voz de verdade e impedir a obra de Deus na sua vida. Não caia na armadilha dele. Fale a verdade com ousadia. Mesmo quando os outros não entenderem, faça o bem. Mesmo quando os outros o caluniarem. Lembre-se, o que importa é um coração puro perante Deus e não a aprovação de outras pessoas. Deus vê os seus motivos, conhece a verdade e será o seu defensor. Não precisa de correr atrás de todas as falsas acusações, nem de provar o seu valor àqueles que estão determinados a interpretá-lo mal. Mantenha-se firme naquilo que é, na vocação que Deus colocou na sua vida e deixe que Ele trate daqueles que distorcem as suas palavras. No final, a verdade virá sempre ao de cima. As mentiras podem espalhar-se rapidamente, mas não perduram. Deus é o seu vingador e aqueles que procuram difamá-lo acabarão por ser desmascarados. Mantenha o teu coração puro, as tuas mãos limpas e os teus olhos fixos nele. Se distorcerem as suas palavras, que o façam. Se deturparem as suas ações, que assim seja. A sua responsabilidade é honrar a Deus, não ser compreendido pelos homens. Se se sentirem desconfortáveis na sua presença, é porque a luz de Cristo em si agita as trevas neles, deixando-os inquietos ou incomodados. Há alturas em que entramos numa sala e, sem uma palavra, a atmosfera muda. Alguns acolher-te-ão e serão atraídos pela paz e pela presença de Deus em ti. Outros, porém, ficarão tensos, irritados e hostis, sem qualquer razão clara. Não é por causa de nada que tenhas feito, é por causa do Espírito de Deus que está em ti. Quando a presença de Deus habita em ti, expõe o que está escondido nos outros. Aqueles que andam no orgulho, no engano ou no pecado não arrependido, muitas vezes acham difícil estar perto de alguém que anda na verdade. Não é que os esteja a condenar, mas o Espírito dentro de si convence-os, obriga-os a confrontar coisas que preferiam ignorar. Em vez de se humilharem perante Deus, podem escolher ressentir-se de si. Pode notar que certas pessoas se afastam de si, evitando o contacto visual, interrompendo as conversas ou mesmo agindo friamente sem motivo. Não desanime. Isso não é uma rejeição de si, é uma rejeição da luz que há em si. O mesmo aconteceu quando Jesus andou pela terra. Por onde quer que passasse, as pessoas ou corriam para ele ou se afastavam dele. A sua presença revela o coração dos homens. Os orgulhosos e os hipócritas o odiavam, mas os humildes e os quebrantados se apegavam a ele. Não se sinta tentado a diminuir a sua luz, só para dar conforto aos outros. O mundo não precisa de mais compromissos, precisa de mais verdade. Se a sua presença deixa alguém desconfortável, que seja por causa da justiça de Cristo em si, não por causa de algo que tenha feito de errado. A tua vida deve desafiar os que te rodeiam, não porque os julgues, mas porque o Espírito dentro de si os chama para algo maior.
Continua a caminhar na luz. Alguns serão atraídos para ela, procurando a esperança e a verdade que só Deus pode dar. Outros resistirão, escolhendo permanecer nas trevas. O vosso trabalho não é forçar ninguém a mudar, é simplesmente permanecerem fiéis, deixarem que a vossa vida seja um testemunho. Deixa que a luz dentro de ti brilhe, quer que as pessoas a aceitem, quer que a rejeitem. No fim, as trevas não podem vencer a luz. Ou fogem dela, ou são transformadas por ela. Tentam sabotar a sua fé, zombam das suas crenças, desencorajam a sua caminhada com Deus, ou tentam-no comprometer-se. E haverá pessoas na sua vida que não suportarão a força da sua fé. Elas não o dirão diretamente, mas as suas ações revelarão o seu desconforto. Alguns zombarão de si, fazendo pouco das suas convicções, tratando a sua devoção a Deus como algo tolo ou desnecessário. Outros tentarão fazer como que se sinta isolado, como se seguir Cristo fosse uma decisão ultrapassada ou radical. O inimigo trabalha através destes ataques subtis, plantando a dúvida onde deveria haver confiança e o medo onde deveria haver fé. Muitas vezes começa com pequenos comentários, aparentemente inofensivos. Não acreditas mesmo nisso, pois não? Ou estás a levar essa coisa da religião demasiado a sério? Ou toda a gente o faz, porque não tu? No início pode parecer que estão a brincar consigo, mas com o tempo estas palavras podem desgastá-lo. Se não tiver cuidado, as suas vozes começarão a moldar os seus pensamentos. E o que antes parecia claro, começa a parecer incerto. Depois, há aqueles que tentam ativamente afastá-lo de Deus. Eles convidam-no para situações em que é tentado a comprometer-se, em que os seus valores são testados e em que permanecer firme parece impossível. Desafiarão a sua paciência, a sua pureza, a sua honestidade, na esperança de o ver cair. Porquê? Porque a sua fé os convence. Eles preferem vê-lo tropeçar do que enfrentar a verdade, que eles também precisam de Deus. O inimigo sempre usou pessoas para enfraquecer a fé dos filhos de Deus. Veja como a serpente tentou Eva no jardim. Não a forçou a pecar, simplesmente plantou a dúvida. Será que Deus disse mesmo? Essa mesma estratégia ainda é usada hoje em dia. O objetivo é fazer-nos questionar o que sabemos ser verdade, afastar-nos de Deus, fazendo com que o mundo pareça mais apelativo. Mas lembrem-se disto, aqueles que tentam sabotar a vossa fé não têm a última palavra sobre o vosso destino. Os vossos alicerces devem ser construídos sobre Cristo, não sobre a aprovação das pessoas. Se a sua fé vacilar por causa das palavras deles, é a altura de fortalecer as suas raízes. Aprofunde-se na oração, mantenha-se firme na palavra e rodeie-se daqueles que encorajam a sua caminhada com Deus, não daqueles que procuram destruí-la. Nem sempre será fácil, haverá momentos de solidão, momentos em que se sentirá incompreendido ou mesmo atacado. Mas não deixes que isso te detenha. O simples facto de enfrentares oposição é a prova de que a tua fé é real. O inimigo não perde tempo com aqueles que não representam uma ameaça. Se sentir resistência é porque está a caminhar na direção certa. Então, o que deves fazer? Ame-os, mas não deixes que eles o afastem. Rezar por eles, mas não fazer concessões para os agradar. Mantenha-se firme, sabendo que aquele que os chamou é fiel, e quando o inimigo tentar abalar os seus alicerces, lembre-se desta verdade. Ninguém pode tirar-nos o que Deus nos deu, e ninguém pode roubar a fé que está ancorada em Cristo. Atacam-nos com mentiras e mexericos, e quando não conseguem abalar a nossa fé, espalham falsidades para nos desacreditarem. Chegará o momento em que a fé em ti irritará tanto as trevas dos outros que eles recorrerão à calúnia.
não conseguem abalar os vossos alicerces, por isso procuram destruir a vossa reputação. Distorcem as suas palavras, inventam histórias e espalham boatos, tudo com a intenção de o fazer duvidar de si próprio ou sentir-se isolado. Isto não é novidade. O povo de Deus sempre enfrentou falsas acusações, pois o inimigo sabe que quando não o consegue derrotar com a tentação, destrói-o com o engano. A mentira é a arma mais antiga do inimigo. Desde o início que ele tem sido o pai da mentira, distorcendo a verdade para se adequar aos seus objetivos, pois sabe que a mentira repetida muitas vezes começa a parecer verdade. Assim, ele sussurra no coração daqueles que já têm ressentimentos contra si, usando-os como instrumentos para espalhar falsidades. De repente, as pessoas em quem confiava começam a acreditar em coisas que não são verdadeiras sobre si. Pode ser acusado de coisas que nunca fez. O seu carácter é questionado. A sua integridade é atacada. Esta pode ser uma das batalhas mais difíceis de suportar, porque não é um ataque aberto. É subtil, insidioso e muitas vezes feito nas suas costas. Pode nem sequer saber onde os rumores começaram, mas sentirá o seu impacto. Os amigos podem distanciar-se, as oportunidades podem fechar-se e pode sentir a dor da traição. É doloroso ver as pessoas acreditarem numa mentira sobre si, quando a verdade é tão diferente. Mas anime-se, porque isto já aconteceu antes. Pensem em José. Os seus próprios irmãos mentiram sobre ele e venderam-no como um escravo. Pensemos em David. Saul espalhou falsidades para virar as pessoas contra ele. Pensemos em Jesus, a quem chamaram blasfemo, enganador, e que acabou por ser crucificado com base em mentiras. Se atacaram o Filho de Deus com falsas acusações, porque é que os seus seguidores ficariam isentos. O inimigo não ataca aqueles que caminham na sua direção. Ele só combate aqueles que se opõem a ele. Se as mentiras e os mexericos rodeiam, isso pode ser um sinal de que está a fazer algo de bom. As trevas não conseguem compreender a luz, por isso lutam contra ela. Mas lembra-te, a verdade acaba sempre por prevalecer. Por isso, não gastes a tua energia a tentar defender-te de todos os boatos. As pessoas que estão determinadas a interpretar-te mal não darão ouvidos à razão. Em vez disso, caminhe com integridade e deixe que as suas ações falem mais alto do que as palavras delas. As mentiras podem espalhar-se, mas a verdade resistirá ao teste do tempo. O seu carácter, provado através da resistência, falará por si.